policial. Olha, uma idosa morreu e outras 3 pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente entre 2 carros na rodovia Euclides da Cunha, em Santana da Ponte Pensa, próximo a Jales, na noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária de Jales, um dos veículos transitava na contramão da rodovia, quando bateu de frente com outro carro onde estavam as vítimas. As 4 pessoas foram socorridas em estado grave, com múltiplas fraturas. A idosa morreu na Santa Casa de Santa Fé do Sul. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do carro que trafegava na contramão foi socorrido com ferimentos leves, passou pelo bafômetro que indicou a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a cadeia da cidade de Santa Fé do Sul. E um homem desapareceu no Ribeirão Bonito, em São João do Marinheiro, distrito de Cardoso. Isso aconteceu ontem à tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre o desaparecimento. Porém, o rapaz estava em um barco. As equipes de Votuporanga já foram chamadas e buscas estão sendo feitas nesta quarta-feira, já que até ontem, 6h30, o corpo ou o rapaz ainda não havia sido localizado. Nós tivemos um furto que aconteceu na Avenida Edilcinho Capuano, por volta das 17h10 da última segunda-feira. O indiciado FLC tem 26 anos, morador do Portal da Pérola. A vítima é uma senhora um senhor de 51 anos. Aqui a testemunha arrolada foi envolvida aí para poder participar e informar os policiais o acontecido. Os policiais foram chamados pela testemunha, informando que estava em patrulhamento, quando foram acionados pelo Copom, se deslocando para o local dos fatos, onde possivelmente 2 indivíduos estavam furtando uma casa, sendo que estava um na frente do portão da casa e o outro em cima da árvore para pular o muro e acessar o imóvel. O solicitante visualizou os 2 indivíduos, não quis se identificar. Chegando no local, os PMs encontraram um indivíduo realmente em frente ao portão da residência, sendo que ele indicou o outro comparsa e saíram fugindo na chegada dos policiais. Mas um deles foi pego, esse indiciado. Ele disse que não conhecia o outro elemento, mas a polícia vai tentar identificar. Já tinham separado vários objetos da casa para serem levados, como, por exemplo, um aparelho de som 3 em 1, tinham separado também uma caixa de alto-falantes acústica com Twitter também, tinham separado aí várias garrafas de bebidas de diversas marcas, multiprocessador, ventilador e uma caixa com diversos utensílios de cozinha. Este que foi pego pela polícia foi autuado em flagrante. E um homem de 51 anos, que é morador de General Salgado, foi preso em Buritama por embriaguez ao volante. O flagrante foi feito na ponte do rio Tietê, após ele ser acompanhado por 8 quilômetros por policiais militares rodoviários. Para variar, o teste do bafômetro confirmou a embriaguez. A equipe estava em patrulhamento na SP-461 Roberto Hollenberg, altura de Lourdes, quando cruzou com um Corsa GM no sentido oposto. Estava fazendo zigue-zague na pista. Os policiais relataram que outros motoristas deram sinais luminosos e durante 8 quilômetros colocou pânico e terror para os motoristas que estavam nessa pista, trafegando, até porque parte dela é sentido único. Ainda de acordo com a polícia, o acusado concordou em fazer o teste do bafômetro depois da abordagem e apontou 0,48 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quando o limite é 0,33. O investigado foi apresentado no plantão de polícia aqui de Birigui. A fiança foi arbitrada R$ 1.100. Como não foi paga, ele está agora à disposição da justiça. E uma aposentada de 61 anos, portadora de deficiência visual, foi agredida durante um roubo que aconteceu na tarde da última segunda-feira em Birigui.
O autor roubou um televisor. O crime aconteceu por volta das 15 horas na casa da vítima no bairro Tozelar. Policiais foram até o local e, em contato com a mulher, ela contou que estava sozinha na casa quando ouviu barulho dentro do imóvel. Segundo a idosa, ela imaginou que fosse o marido dela, por isso o chamou pelo nome, mas não obteve resposta. Em seguida, ouviu uma voz masculina dizer, entre aspas, mandaram vir buscar a TV, tia. Fecha aspas. Ao tentar sair de casa, melhor, a vítima foi agarrada pelo bandido, jogada ao solo e passou a ser agredida com vários socos no rosto. Os policiais que atenderam a ocorrência tiveram auxílio do marido dela para levá-la ao pronto-socorro para atendimento médico. De acordo com o que foi relatado, a mulher apresentava lesões no rosto. Ela permaneceu em atendimento enquanto o marido acompanhou os policiais até o plantão para o registro da ocorrência. Segundo o que foi informado, ele reconheceu um televisor Samsung de 32 polegadas e uma colcha de tecido que foram apreendidas pela polícia, como os que foram roubados da casa do casal. O caso agora vai ser investigado. E um mecânico de 29 anos, ele que é morador em Valparaíso, foi preso domingo em Araçatuba acusado de tráfico de drogas. Ele foi detido na rodovia Marechal Rondon e confessou que estava transportando drogas. Ele estava aí com o seu veículo Gol e aí tinha um batedor também, uma caminhonete. E os dois estavam parados na rodovia e a polícia fez a abordagem. Com eles foram encontrados drogas e agora eles estão à disposição da justiça. O investigado entrou no Gol e acessou a rodovia sentido Guararapes em alta velocidade e depois houve a abordagem. 265 gramas de drogas após serem ouvidos estão agora à disposição da justiça. E 2 homens foram presos em flagrante por policiais militares na última segunda-feira acusados do tráfico de drogas no bairro São José, em Araçatuba. Na ação, policiais encontraram material para embalar entorpecentes, drogas e até um caderno com várias anotações do tráfico, incluindo contas e dívidas. Os 2 homens acabaram confessando que estavam embalando drogas naquele local, no dia anterior, que haviam vendido parte do entorpecente para um homem de Andradina. No local onde eles estavam, falaram que estavam embalando a droga. E os PMs encontraram no interior do guarda-roupa de um dos quartos, dentro de uma caixa de sapato, 5 pedaços grandes de maconha, embalados em plástico filme transparente. No interior dessa caixa havia também várias anotações de contas e dívidas, aparentando ser referente ao tráfico de drogas. No armário da cozinha foi localizado um rolo de plástico filme transparente, idêntico àquele que a maconha estava no guarda-roupa embalada, e uma faca com vestígio de maconha. Os 2 homens foram presos em flagrante e estão agora à disposição da justiça. E o eletricista de 44 anos, que fez o teste do bafômetro e deu resultado positivo, foi liberado após ser apresentado na delegacia aqui em Birigui. Ele, que mora em Araçatuba, alegou que havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior e não imaginava que o resultado do teste daria positivo. Ele foi abordado com um caminhão da empresa para a qual trabalha na rodovia Gabriel Melhado, ASP 463. O exame, aliás, o teste apontou 0,54, como a gente já sabe, 0,33 é o limite da lei seca. Questionado, o eletricista contou que participou de uma festa familiar e ingeriu algumas doses de uísque, porém sentia-se apto a trabalhar na manhã de sábado e não imaginava que ainda pudesse constar com álcool no sangue. Os policiais que apresentaram a ocorrência na delegacia ressaltaram que o motorista não praticou nenhuma infração de trânsito no momento em que foi abordado. E um homem foi baleado numa tentativa de homicídio na madrugada de hoje, no bairro Alvorada, em Araçatuba. A vítima ainda não tinha sido identificada. Foi levada para o pronto-socorro municipal e depois transferida para a Santa Casa. De acordo com as primeiras informações, o autor se aproximou da vítima, efetuou os disparos e fugiu em uma motocicleta. A polícia militar fez buscas para tentar localizar o autor do crime. Ainda não se sabia, até a matéria sair, ou quando saiu, a motivação do crime. A ocorrência estava em andamento. O caso seria registrado no plantão policial de Araçatuba ainda na manhã de hoje. Informações sobre envolvidos no crime podem ser passadas à polícia pelos telefones 190, 197,
o denunciante não precisa se identificar. Tragédia aqui na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, SP-463, em Araçatuba. Cláudio Nur dos Santos Inácio, de 44 anos, que estaria em situação de rua, morreu atropelado. O condutor da moto é um garçom de 21, morador do Águas Claras, que também ficou ferido. O acidente aconteceu sentido Aracanguá. Ainda de acordo com o que foi relatado pelos policiais, a vítima foi atingida quando tentava atravessar a pista. Ambos foram levados pelo SAMU para o pronto-socorro da Santa Casa. O pedestre deu entrada na unidade, já sem vida. Já o rapaz, que é o motociclista de 21 anos, este está medicado, inclusive com sedação, e deve passar por exames nesta quarta-feira. O corpo foi encaminhado ao IML e este rapaz, pelas condições, não conseguiu dar a sua versão do acidente. O nosso destaque final. A Polícia Civil prendeu ontem, em Sorocaba, um homem de 33 anos apontado como diretor financeiro da estrutura que permitiu o assalto às duas agências bancárias em Araçatuba na madrugada do último dia 30 de agosto. Segundo a polícia, ele admitiu ter financiado a operação e revelou informalmente que a logística da invasão custou R$600 mil. Outros 2 suspeitos também foram detidos durante a ação, sendo um homem e uma mulher. Os 3 foram autuados pela organização criminosa. As atividades foram realizadas por policiais da Delegacia de Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, do DEIC. Ainda segundo o que foi divulgado, eles foram informados que um homem que mantinha um padrão alto de consumo e ostentava veículos de luxo poderia estar envolvido no crime em Araçatuba. Com essas informações, a polícia chegou até um imóvel no Parque São Bento, em Sorocaba, onde havia uma caminhonete Amarok. O investigado estava no imóvel, acompanhado de uma comerciante que era foragida devido a processo por tráfico de drogas. Enquanto o imóvel era vistoriado, chegou no local um mecânico que havia saído recentemente de um presídio da região de Araçatuba. Ele conduzia uma BMW. Em um quarto do imóvel, os policiais encontraram grande quantidade de documentos relacionados ao crime organizado, os quais indicam a presença do suspeito em atividades em vários estados brasileiros. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal, que prossegue com as investigações para esclarecimento dos fatos. Outros 5 suspeitos do envolvimento nos crimes haviam sido detidos pela Polícia Paulista e 3 suspeitos de participação na quadrilha morreram. Muito bem, são 11h32. Você acompanhou o nosso plantão de polícia. Agora tem notícia.